Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington, D.C. estava banhada pela luz dourada de uma noite de verão. As ruas, normalmente silenciosas àquela hora, fervilhavam com o vai-vem de trabalhadores atarefados e o murmúrio de conversas entre os moradores. Em meio a esse cenário aparentemente tranquilo, pairava uma tensão invisível. Monica Reynolds, uma agente do FBI de longa data, caminhou calmamente em direção ao seu carro estacionado em frente a um café. Seu olhar era intenso, sua mente já concentrada no relatório que precisava escrever para uma investigação em andamento. Apesar de sua presença discreta, havia uma aura de determinação ao seu redor que poucos conseguiam ignorar. Ela ajustou a bolsa, verificando automaticamente se seu distintivo permanecia oculto. Alguns metros adiante, Jason Keller, um policial jovem e impulsivo, observava a rua. Aprenderá a julgar rapidamente e a agir ainda mais rápido. E naquela noite, seu olhar pousou em Monica. Num reflexo precipitado e preconceituoso, interpretou sua aproximação como suspeita. Ele não tinha ideia de que estava prestes a desencadear uma cena que mudaria sua carreira. Lançaria luz sobre injustiças invisíveis e confrontaria uma mulher que não era apenas negra, mas também uma das agentes federais mais respeitadas do país. Naquele exato momento, o sol se punha, projetando longas sombras no asfalto, como se anunciasse que naquela noite, nada permaneceria nas sombras. O encontro que se seguiria entre Monica e Keller não seria uma simples altercação, seria um choque entre autoridade, poder e racismo latente. E no silêncio antes da tempestade, a cidade não sabia que sua aparente calma estava prestes a explodir em uma cena que não poderia ser esquecida. Monica Reynolds fechou a porta do carro com um clique suave e respirou fundo. A rua estava silenciosa, quase comum, mas seus instintos lhe diziam que naquela noite, o comum poderia se tornar caótico. Ela ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até o café para pegar seu café para a viagem, ciente de que cada detalhe podia ser observado. Na esquina da rua, Jason Keller, um policial recentemente designado para este bairro, observava a calçada atentamente. Seu maxilar estava tenso, seu olhar examinando cada passante. Quando viu Monica, sua mente disparou. Ela era negra, elegante, andava com confiança, e para Keller, em seu estado de preconceito e orgulho infundado, isso bastava para despertar suspeitas. "Ei, você aí!" Ele gritou, apontando para Monica. Monica parou com a expressão calma. "Sim? Posso ajudar?" perguntou educadamente, com a voz firme, mas controlada. Keller de repente deu um passo à frente e tentou agarrá-la pelo braço. "Você precisa vir comigo", ordenou, ignorando completamente as palavras dela. Os transeuntes começaram a notar a altercação. Alguns sacaram seus celulares, outros cochicharam entre si, chocados com a aparente audácia do policial. Monica, ciente da multidão, não revidou fisicamente. Manteve as mãos perto da bolsa, os olhos fixos em Keller com uma intensidade gélida. "Senhor, afaste-se, o senhor está cometendo um erro", ela disse calmamente, sem ceder um centímetro. Mas Keller, cego por sua arrogância e preconceito, não recuou. Ele a apertou com mais força, pronto para levá-la embora. Naquele exato momento, um murmúrio percorreu a multidão. Talvez aquilo fosse mais do que apenas uma prisão. Monica sentiu que era a hora de revelar sua verdadeira identidade. Com um gesto preciso, ela tirou seu distintivo do FBI e brandiu-a na frente de Keller. "Sou a agente Monica Reynolds, do FBI. Soltem-me imediatamente." O silêncio tomou conta da rua. Os transeuntes pararam de se mover, chocados com a revelação. Keller deu um passo para trás, sua expressão mudando de orgulho para choque, ao perceber que acabará de atacar um federal. E assim, num instante, a rua antes tranquila se tornou um palco onde racismo, poder e justiça se chocariam, sob o olhar cativado de todos que testemunharam. A multidão ao redor de Monica e Keller aumentou em segundos. Os transeuntes sacaram seus celulares para filmar, alguns sussurrando uns com os outros tentando acalmar a situação. O café da esquina havia se transformado em um mirante improvisado, e até mesmo os motoristas diminuíam a velocidade, intrigados com o caos que se formava. Keller, ainda se recuperando da revelação do distintivo, tentou retomar o controle da situação. "Agente Reynolds, este não é o momento", gaguejou, tentando justificar seu comportamento. Mas suas palavras soaram vazias e estranhas diante das centenas de olhares fixos nele. Monica permaneceu calma, o rosto impassível e o tom firme. "Não há justificativa, senhor. O senhor me atacou sem motivo e em plena vista do público. Sua conduta será examinada." Uma testemunha ousou se aproximar com o smartphone na mão. "Ei,
Você está agredindo um agente do FBI. Pare com isso agora. A voz ecoou pela rua, e outros transeuntes concordaram com a cabeça. A tensão aumentou ainda mais. Keller, frustrado e envergonhado, começou a gesticular defensivamente. Câmeras de celular capturaram cada movimento, o rosto tenso de Keller, o completo autocontrole de Mônica, o crescente murmúrio da multidão. Cada segundo que passava solidificava o incidente como um momento viral inevitável. Mônica sabia que a situação poderia piorar rapidamente. Ela levantou a mão para acalmar a multidão e falou com uma voz calma, mas autoritária: ninguém está em perigo. Estou apenas pedindo que se afastem e deixem a polícia lidar com isso adequadamente. Alguns transeuntes obedeceram, mas outros permaneceram, fascinados pelo espetáculo e pela força silenciosa de Mônica. A rua se transformou em um teatro improvisado, onde racismo latente e autoridade colidiram sob o olhar atento de testemunhas que, pela primeira vez, viram um policial confrontado publicamente com seus preconceitos. Naquele momento, Mônica sabia que aquele incidente não seria esquecido. Cada movimento de Keller, cada olhar da multidão era agora uma peça de um quebra-cabeça que exporia não apenas a brutalidade, mas também a resiliência diante da injustiça. Keller recuou, o rosto vermelho de confusão e raiva. Não conseguia acreditar que tinha acabado de atacar um agente do FBI. A multidão, ainda presente, murmurava entre si, alguns aplaudindo a compostura de Mônica, outros comentando a arrogância do policial. Mônica, ainda calma, deu um passo à frente, com seu distintivo bem visível. Senhor Keller, o senhor está cometendo uma violação de procedimento e dos meus direitos como agente federal. Ordeno que pare imediatamente. Keller gaguejou um pedido de desculpas, mas as palavras morreram em seus lábios. A situação havia mudado radicalmente. Os espectadores filmavam cada gesto e cada expressão, e Mônica sentiu que o equilíbrio havia se invertido. O policial, que pensava estar exercendo sua autoridade, estava agora sob seu controle, ou pelo menos sob seu olhar de autoridade legítima. Uma testemunha se aproximou e perguntou: "Você realmente trabalha para o FBI?" Mônica assentiu. "Sim, e tudo o que você acabou de ver será relatado aos meus superiores." Keller, ciente de que o incidente já estava se espalhando nas redes sociais, recuou novamente. Sua postura arrogante havia desaparecido, substituída por um nervosismo palpável. Ele sabia que seu comportamento seria analisado, criticado e possivelmente punido. Mônica continuou: "Eu entendo que você pensou que estava fazendo a coisa certa, mas seu julgamento foi obscurecido pelo preconceito. É hora de admitir seus erros e cumprir os procedimentos." A multidão começou a aplaudir suavemente, alguns elogiando Mônica por sua compostura. Keller, com os olhos baixos, só podia aceitar aquele confronto. Não se tratava mais de uma mera altercação de rua, era um aviso público. Uma demonstração de que o racismo e a arrogância não poderiam ficar impunes quando confrontados com autoridade e coragem. Mônica, sem um único gesto agressivo, virou o jogo. Ela não apenas interrompeu o ataque, ela transformou uma cena de potencial violência em um momento de justiça silenciosa, mas retumbante. Poucos minutos se passaram quando os transeuntes, cativados pela cena, começaram a compartilhar os vídeos nas redes sociais. Em poucos instantes, o incidente viralizou. A briga entre Mônica Reynolds e Jason Keller foi compartilhada com milhares de visualizações, comentada e debatida por internautas chocados. A mídia local chegou rapidamente, atraída pela história de um policial atacando um agente federal. Câmeras e microfones se aglomeraram ao redor da cena. Repórteres entrevistaram testemunhas, algumas ainda em choque, outras elogiando a compostura de Mônica. Mônica, ciente da atenção repentina, continuou a manter a calma e a postura firme. Ela sabia que cada palavra, cada gesto poderia ser registrado e analisado. "Simplesmente peço que mantenham a calma e deixem que as autoridades competentes cuidem deste assunto com propriedade", disse ela à multidão e à mídia. Keller, por sua vez, sentia-se encurralado. Os olhares, as câmeras, os smartphones, tudo isso o confrontava com sua própria impulsividade e arrogância. Ele entendia que sua reputação estava em jogo e que estava exposto a um escrutínio público sem precedentes. A rua, antes tranquila, havia se transformado em um verdadeiro teatro. Jornalistas, transeuntes e policiais se reuniram no local da briga. Os transeuntes cochichavam e alguns aplaudiam Mônica, enquanto Keller parecia pequeno e vulnerável sob o peso dos olhares e de seu próprio erro. Mônica sabia que essa exposição poderia servir à justiça. Ela se dirigiu aos repórteres com calma e precisão. "Este incidente mostra como é crucial respeitar os direitos de cada indivíduo e nunca deixar que o preconceito dite nossas ações.
Cada palavra foi registrada. Cada gesto foi filmado. E naquele momento Mônica transformou o que poderia ter sido uma humilhação pessoal em uma lição pública, demonstrando que a dignidade e a autoridade podem triunfar sobre a arrogância e o racismo. Logo após o vídeo viralizar, a Delegacia Central recebeu uma enxurrada de ligações e mensagens, jornalistas, cidadãos chocados e superiores exigindo uma explicação imediata para o comportamento de Jason Keller. O incidente estava fora de controle e a imagem do departamento estava em jogo. Keller, ainda em choque, foi chamado com urgência pelo capitão da polícia. O clima no escritório era gélido. Seus superiores analisavam os vídeos, comparavam os fatos e questionavam seu julgamento. O nervosismo de Keller era palpável. Sua arrogância habitual havia desaparecido, substituída por um medo inexpressivo do que estava por vir. Enquanto isso, Monica Reynolds havia saído da rua, mas continuava monitorando a situação à distância. Ela sabia que o assunto seria rapidamente levado ao FBI e estava preparando um relatório detalhado sobre o incidente. Seu profissionalismo contrastava com o pânico de Keller, que via sua carreira ameaçada. O capitão passou o vídeo pela tela do escritório em silêncio. Jason, explique-me exatamente o que você pensou que estava fazendo, começou ele friamente. Keller gaguejou, tentando justificar seu comportamento, mas cada palavra parecia piorar sua situação. Mônica, por sua vez, sabia que a cena pública já havia mudado a percepção de muitas testemunhas e da hierarquia policial. O incidente não era mais apenas uma agressão. Havia se tornado um símbolo do racismo latente e da importância de respeitar os direitos de cada indivíduo, independentemente da cor da pele ou posição social. Os superiores de Keller decidiram abrir uma investigação interna, suspendendo temporariamente o policial. Essa medida, embora necessária, era um aviso claro de que nenhuma ação arbitrária ou racista ficaria impune, especialmente quando ocorria em plena vista do público e diante de um agente federal. Lá fora, a multidão começou a se dispersar, mas a notícia do incidente e os vídeos continuaram a circular, alimentando discussões e debates sobre responsabilização, racismo e justiça. Mônica, fiel ao seu papel, sabia que o caso estava longe de terminar. Ela havia apenas transformado o ataque em um ponto de partida para reforma e conscientização. No dia seguinte ao incidente, a cidade de Washington, D.C., ainda parecia ressoar com as consequências do ocorrido. Grupos de cidadãos se reuniram em frente à delegacia, segurando cartazes denunciando o racismo e apoiando Monica Reynolds. Suas vozes formaram um coro de solidariedade que não podia mais ser ignorado. A mídia continuou a divulgar as imagens, e as redes sociais foram inundadas com comentários elogiando a compostura de Monica e condenando a brutalidade de Keller. Hashtags a favor da justiça e contra o abuso de poder proliferaram, transformando o incidente local em um debate nacional. Monica, sempre atenta à sua missão, observava a cena de um café próximo, garantindo que os protestos continuassem pacíficos. Ela sabia que sua dignidade e calma haviam inspirado essa mobilização, mas não buscava reconhecimento nem glória. Sua prioridade era proteger a justiça e evitar qualquer escalada. Enquanto isso, Keller, suspenso e isolado, começava a sentir as primeiras consequências reais de seu comportamento. Seus colegas o evitavam e seus superiores o mantinham sob estrita vigilância. Cada vídeo e comentário nas redes sociais o lembravam de seu erro e do impacto que seus preconceitos tiveram em sua carreira. A comunidade não estava apenas protestando, também buscava diálogo com as autoridades para obter garantias de que tais incidentes não se repetiriam. Grupos locais de direitos civis contataram o FBI e o Departamento de Polícia, exigindo transparência e ações concretas. Monica sentiu que esse apoio popular era essencial. Não era apenas uma vitória pessoal, mas um passo na luta contra os abusos de poder e o racismo sistêmico. Ela sabia que cada ato de coragem e calma poderia inspirar mudanças duradouras. Nas ruas e nas telas, a cena do dia anterior continuou a repercutir, e Monica, fiel aos seus princípios, preparou-se para desempenhar um papel fundamental nas consequências deste caso. Pronta para transformar o ataque injusto em um símbolo de justiça e responsabilização. Poucos dias após o incidente, Monica Reynolds foi convidada para uma reunião formal com Jason Keller, realizada em um escritório seguro do Departamento de Polícia. O clima era pesado, carregado de tensão palpável. Keller entrou com um rosto sério, os ombros tensos, ciente de que aquela reunião não era mera formalidade. Monica permaneceu ali, ereta e calma, com seu distintivo discretamente visível na jaqueta. Sr. Keller, não estou aqui para humilhá-lo, mas para fazê-lo entender o impacto de suas ações, disse ela com uma voz contida, mas firme.
Keller desviou o olhar. Eu não sabia. Pensei que estava fazendo a coisa certa. Gaguejou, mas suas palavras pareciam vazias diante da gravidade da situação. Achar que está fazendo a coisa certa não justifica violência ou preconceito, respondeu Mônica. Você atacou um agente federal com base em suspeitas infundadas. Seu julgamento foi cegado pelo preconceito. Isso poderia ter resultado em tragédia. Keller olhou para baixo, sentindo pela primeira vez o verdadeiro peso de sua arrogância. Mônica continuou, colocando cada palavra com precisão, como se colocasse pedras em um caminho de compreensão. Cada ação que você toma como policial influencia a confiança do público em você e em sua instituição. A violência e o racismo minam essa confiança e colocam vidas em risco. O silêncio se instalou. Keller sentiu que cada frase dita por Mônica ressoava mais profundamente do que qualquer sanção administrativa. Não era apenas uma lição de procedimento, mas um lembrete de responsabilidade moral e ética. Por fim, Mônica conclui: você tem uma escolha, Keller. Você pode aprender, crescer e se tornar um agente melhor, ou deixar que este incidente defina sua carreira e reputação. A decisão é sua. Pela primeira vez desde a discussão, Keller assentiu lentamente, ciente de que aquele confronto não era apenas um confronto, mas um potencial ponto de virada em sua vida. Mônica, por sua vez, sabia que, embora não pudesse mudar os preconceitos do mundo, havia acabado de plantar uma semente de responsabilidade e reflexão em uma mente que precisava desesperadamente disso. Poucos dias após o confronto privado, a suspensão de Jason Keller foi confirmada pelo departamento. A notícia se espalhou rapidamente pela mídia, alimentada por vídeos virais e comentários da comunidade. O policial, antes confiante e arrogante, viu-se isolado e sob o escrutínio de toda a cidade. Os colegas de Keller passaram a evitar qualquer contato com ele. Suas ligações não eram atendidas e cada notificação em seu celular parecia um lembrete do escândalo. As redes sociais continuaram a compartilhar o vídeo, analisando seus gestos e comportamento, transformando o incidente em um exemplo público dos perigos do racismo latente e do abuso de autoridade. Mônica Reynolds, por sua vez, acompanhou os acontecimentos à distância, ciente de que a situação ainda não estava resolvida. Ela recebeu mensagens de apoio de cidadãos, autoridades federais e até mesmo de grupos de direitos civis. Cada depoimento, cada palavra de incentivo, confirmou que sua compostura e calma fizeram a diferença. Keller, por sua vez, começou a sentir o impacto psicológico de suas ações. Sua arrogância havia sido substituída por uma mistura de vergonha e medo. Vídeos, artigos e discussões públicas o lembravam constantemente da magnitude de seu erro. Ele entendia que suas escolhas tinham consequências tangíveis e que reconquistar a confiança do público e de seus superiores seria um caminho longo e difícil. Nas ruas e online, o incidente continuou a gerar debate e reflexão. A comunidade celebrou a coragem de Mônica, enquanto Keller enfrentava intensa solidão e questionamentos. A situação havia evoluído. O que começara como um ataque racista se transformará em um símbolo de justiça, responsabilidade e do poder da exemplaridade. Mônica sabia que esse caso não era apenas um episódio pessoal. Ele tinha o potencial de mudar percepções, influenciar carreiras e lembrar a todos que a dignidade e a justiça não podem ser destruídas pela arrogância ou pelo preconceito. Poucas semanas após o incidente, Jason Keller vivia em isolamento quase total. Seus colegas o viam com desconfiança, seus superiores eram rigorosos e a cidade inteira agora sabia do seu erro graças aos vídeos que ainda circulavam nas redes sociais. Cada movimento que ele fazia parecia escrutinado, comentado e julgado. Keller passou longas horas sozinho, refletindo sobre o ocorrido. Pela primeira vez, reconheceu a gravidade de seus preconceitos e o verdadeiro impacto de suas ações. Não era mais uma questão de carreira, mas de consciência. Ele havia atacado uma mulher negra, uma agente do FBI, simplesmente sob o pretexto de suspeita injustificada. Ele entendia que sua arrogância havia sido alimentada por preconceitos raciais que ele jamais quisera confrontar. Por sua vez, Mônica Reynolds continuou suas missões com uma mistura de vigilância e determinação. Ela sabia que o comportamento exemplar era medido não apenas em confrontos públicos, mas também em como alguém influenciava o comportamento e inspirava mudanças duradouras. Seu encontro particular com Keller havia plantado uma semente. Ela agora observava como ele reagiria, sabendo que ele poderia escolher entre se tornar uma pessoa melhor ou permanecer prisioneiro de seus preconceitos. A mídia, sempre atenta, cobriu o caso de uma perspectiva mais construtiva. A história se tornou um exemplo de aprendizado e responsabilidade.
Especialistas em direitos civis comentaram sobre a necessidade de treinar as autoridades policiais no combate ao preconceito e na prática do autocontrole. A cena pública do ataque inicial passou a ser vista como um ponto de inflexão no diálogo sobre racismo institucional e abuso de poder. Diante de sua própria reflexão, Keller finalmente decidiu tomar medidas para se reabilitar. Frequentou cursos de formação, consultou especialistas e começou a escrever um relatório pessoal sobre seus preconceitos e erros. Embora permanecesse sob vigilância, a transformação havia começado. Pela primeira vez, ele percebeu que a verdadeira autoridade não vem da força, mas da responsabilidade e do respeito. Mônica, por sua vez, continuou a garantir que a justiça permanecesse no centro de todas as ações. Ela sabia que sua calma, dignidade e coragem haviam transformado um ataque injusto em um símbolo de mudança e esperança. A rua onde tudo começou não era mais apenas um local de agressão. Havia se tornado um símbolo de resistência, justiça e consciência. Meses após o incidente, Washington, D.C. havia evoluído. A altercação entre Monica Reynolds e Jason Keller continuou a servir de exemplo para treinamentos e discussões sobre discriminação no policiamento. Os vídeos, agora arquivados em programas educacionais, demonstraram coragem, calma e dignidade diante da injustiça. Keller havia concluído seu treinamento corretivo e participava de workshops sobre como lidar com o preconceito e respeitar os direitos civis. Embora permanecesse sob vigilância, demonstrava sinais de um verdadeiro despertar. Sua arrogância inicial dera lugar a uma humildade frágil, mas genuína. E ele finalmente compreendeu que o verdadeiro poder residia no autocontrole e no respeito pelos outros. Mônica, por sua vez, fortaleceu sua reputação dentro do FBI e na comunidade. Seu profissionalismo e compostura não apenas protegeram seus direitos, mas também inspiraram um despertar coletivo. Os moradores do bairro que testemunharam o incidente continuaram a apoiá-la e a celebrá-la como um símbolo de justiça e coragem. A rua onde tudo começou não era mais apenas um cenário de altercação, tornou-se um símbolo de mudança. Os transeuntes se lembravam do momento em que uma mulher negra enfrentou a injustiça com calma e autoridade, e um policial confrontou seus próprios preconceitos. No escritório do FBI, Mônica escreveu seu relatório final sobre o incidente não para punir, mas para documentar e prevenir. Ela sabia que cada ação, cada palavra, poderia influenciar o futuro e lembrar a todos que respeito, dignidade e justiça são inegociáveis. E enquanto o sol se punha sobre Washington, os transeuntes refletiam sobre a cena. Um lembrete constante de que a força bruta e a arrogância não podem triunfar quando a coragem e a verdade se erguem firmemente à sua frente. A justiça, às vezes lenta mas inevitável, havia encontrado seu caminho.